Vou fazer aqui uma pequena apresentação do que significa o programa Real Estate Online, que está sendo implantado pelo Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP. Eu sou o professor João da Rocha Lima Júnior e sou o responsável pela coordenação do Núcleo de Real Estate. Primeiro eu vou fazer uma breve referência sobre o que é o Núcleo e a estrutura segundo a qual nós pretendemos transmitir conhecimento ao meio. O Núcleo de Real Estate da Poli foi criado na década de 80, com um escopo de atendimento à comunidade sob 4 pontos de vista. O escopo educacional, que é o escopo original da Escola Politécnica e que sustenta a universidade. O escopo de pesquisa, ou seja, nós desenvolvemos um conjunto muito importante e relevante de pesquisas no ambiente do real estate. Nós, em alguns campos em que a gente entende que não competimos com os profissionais de mercado, nós prestamos serviço à comunidade, ou seja, prestamos serviços técnicos no ambiente do real estate, e um aspecto que nós entendemos extremamente relevante e que damos muita ênfase é a questão da educação continuada, né? Ou seja, a educação além do que a formação da graduação oferece e a educação de como funciona a economia e a economia particular do setor do real estate a cada momento, a cada conjuntura de mercado. Ou seja, a educação continuada leva em consideração conhecer mais, conhecer além do que você conhece em educação e continuadamente renovar o espectro dos seus conhecimentos. Isso vem de onde? Vem de entender assim: o conhecimento de real estate necessário para o adequado desempenho profissional não consta do currículo das escolas de engenharia no Brasil. Consta em poucas escolas no mundo, por sinal. Essa evidência, mesmo a partir da Escola Politécnica, onde nós somos instalados, nós destacamos que na escola ainda temos uma forte limitação na grade de ensino da graduação, evidenciando que o profissional precisará complementar seus conhecimentos para atuar no setor. A Escola Politécnica é a única escola no Brasil que ensina real estate na graduação, destacadamente e objetivamente, com disciplinas específicas, né? Mesmo assim, nós entendemos que mesmo para os alunos da Escola Politécnica falta conhecimento e esse conhecimento precisa ser complementado para o aluno para o profissional poder se desenvolver no meio. Essa deficiência, ou seja, a deficiência de conhecimento, é aquela que nós cobrimos com a educação continuada. Desde a implantação no núcleo, nós oferecemos o programa presencial denominado Real Estate, Economia Setorial e Mercados. Esse programa é um programa da MBA da USP, você oferece um diploma da USP, 420 horas com apresentação de dissertação ao final, né, de trabalho de conclusão, e esse é um diploma, digamos, para quem quer profundamente entrar no setor, né, reconhecer o setor. Nós temos tido alunos, em geral, que vêm da profissão, que vêm do meio, no sentido, como eu disse antes, da educação continuada. É relevante considerar que o programa Real Estate Online é um programa que vai ser processado dentro da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia, que é a fundação que recorrentemente vem apoiando os programas do Núcleo de Real Estate e que é vinculada no sentido de prestar apoio à Universidade de São Paulo. E nós entendemos que, além disso, nós podemos oferecer uma ferramenta mais fácil para difundir conhecimento. Essa ferramenta mais fácil nós pretendemos implantar a partir de agora, de 2018, a partir da instalação desse programa que nós estamos denominando de Real Estate Online. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos oferecer pacotes de aulas abrangendo os principais assuntos do real estate no mercado brasileiro. Isso não é intensivo no seguinte sentido: tudo aquilo que é necessário conhecer está contido no conjunto de aulas que nós estamos oferecendo. Nós estamos oferecendo um primeiro conjunto que compreende 10 aulas. Esse conjunto já está disponível e essas aulas que eu vou descrever em seguida compreendem um conjunto de 5 temas. Esses 5 temas nós entendemos como temas relevantes e montamos essas primeiras aulas com os professores do núcleo. Todos os professores são professores doutores do núcleo de Real Estate e os temas que nós entendemos mais relevantes já estão nelas. E nós vamos, no correr do tempo, continuadamente acrescentar aulas complementares a esses temas dessas primeiras aulas. Como já disse, só para fazer comparação, nós temos no Real Estate 420 horas e aqui nós estamos dando menos de 10 horas de aula.
nesse Real Estate Online. Vamos agora discutir o escopo das aulas e mostrar quem são os professores e sobre o que se pretende com cada escopo. O tema 1, com as aulas 1 e 2, sempre são 2 aulas sobre cada tema, é mercado-alvo e formatação do produto para empreendimentos imobiliários, ou seja, como se faz empreendimentos imobiliários no sentido de desenho de produto. Então, primeira aula, escolhendo o mercado e propondo o produto ajustado. Segunda aula, o valor dos imóveis e os fatores que o influenciam. Essas aulas são oferecidas pelo professor Cláudio Alencar, que é professor doutor da escola e é um dos pesquisadores e um dos coordenadores junto conosco do núcleo do Real Estate. A questão aqui é, em síntese, em grande síntese, planejamento do produto nos empreendimentos residenciais. Por que isso? Decisão não se faz por cópia ou pretensa sensibilidade da leitura de demanda. Ou seja, é ingênuo imaginar que isso não seja uma questão que pode ser desenvolvida tecnicamente com muita profundidade e com muita qualidade. A sensibilidade não é uma boa conselheira. O segundo grupo são grupos que são aulas que eu vou ministrar e são aulas que discutem a questão técnica, ou seja, como preparar o que se denomina de análise da qualidade do investimento para empreendimentos imobiliários, ou seja, como discutir a geração de informação para que a decisão de empreender seja a melhor possível. Então, esse módulo compreende 2 aulas, uma aula, vamos chamar de mais teórica, com esse subtema, como medir o resultado do investimento, e a aula mais aplicada, que desenvolve um modelo de AQI. Essas aulas são aulas que eu vou oferecer. E qual é a síntese? Informação de qualidade para a companhia empreendedora decidir sobre o empreendimento. Essa é a síntese. Como é que se constrói isso? Como é que se faz informação de qualidade para a companhia empreendedora decidir sobre o empreendimento? Isso por quê? Decisão de investimento é tomada diante do risco, mas o risco deve ser do empreendimento e não criado pela baixa qualidade da rotina em si, né, da rotina de montagem. A gente cansa de ver, lamentavelmente, AQIs de rotina de qualidade muito inferior. Isso significa que a decisão que está sendo tomada provavelmente com grande viés, e o fruto do viés, lamentavelmente, é a qualidade do sistema que gera informação. Então, essa questão é uma questão que eu vou discutir nessas 2 aulas. A construção de cenários é uma questão que vem complementar as 2 aulas que eu vou oferecer, e ela está dividida em 2 aulas assim. A construção de expectativas de comportamento para o desenvolvimento do empreendimento, os ciclos de mercado e as configurações que favorecem a ocorrência de bolhas. Isso é uma coisa extremamente delicada e é muito importante a gente enxergar o que acontece na economia, o que pode estar acontecendo na economia, que pode fazer com que preços sejam falsamente identificados. Em bolhas de mercado, o que se costuma dizer é o seguinte: você paga o preço que representa o valor do bem agregado ao preço da ansiedade. Quando a ansiedade se dilui, o preço cai. Na realidade, não foi o preço que caiu, é o preço da ansiedade que virou 0, porque ele vale 0 sempre. Na segunda aula, a parte técnica de novo, né? Técnicas para análise de riscos, mais ou menos como as minhas, ou seja, primeiro a questão formal, né? A questão de informar primeiro, e segundo, como praticar, como fazer análise de riscos. Isso complementa as aulas de AQI. As AQIs precisam de análise num cenário referencial e de uma análise de riscos, que vai ser tratado nessa aula 3.2. Essas aulas são oferecidas pela professora Carolina Gregório, que também é professora doutora e também é professora do programa de MBA da USP. Do que se trata aqui? Cenários de comportamento, o cenário referencial e aqueles estressados devem ser cuidadosamente formatados sob pena de comprometer a decisão com base na QI. Decisão de investimento é tomada diante do risco, eu já comentei antes, né, analisado por meio de técnicas adequadas. Então, essas técnicas vão ser explicitadas pela professora Carolina. O tema 4 envolve financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário nos padrões brasileiros, que são padrões muito particulares do nosso mercado. A aula 4.1 descreve a estrutura do SFH, do Sistema Financeiro Habitacional, que é o sistema que existe no Brasil desde 1964, com poucas alterações de lá para cá. E a aula 4.2 fala do crédito associativo, que hoje é operado somente pela Caixa, que usa recursos do FGTS e que
está em vias, ou pelo menos as informações são de que está em vias para que seja operado também por alguns bancos privados. Essas aulas são oferecidas pela professora Eliane Monetti, que também é doutora e professora livre-docente na USP, que também trabalha conosco na graduação, na coordenação dos programas do Real Estate. Do que se trata aqui, financiamento para a produção de empreendimentos para aquisição de residência no mercado local, ou seja, as duas coisas, né? Produção e aquisição. Real Estate residencial só pode funcionar com crédito para aquisição. Não há como funcionar Real Estate sem a existência de crédito para aquisição. Isso não no Brasil, em qualquer economia. E, havendo crédito para produção, isso é uma questão de cada local, os empreendedores ganham poder para atender a demanda na escala adequada, ou seja, havendo financiamento para a produção, evidentemente, os empreendedores podem trabalhar com menos massa de capital próprio. Isso faz com que um capital de investimento seja passível de ser usado por um volume maior de produção. E o quinto tema é o tema de parceria nas incorporações, que é um tema extremamente relevante do ponto de vista da prática no Brasil. Ou seja, as empresas, em geral, trabalham com parcerias e existe muita oferta de investimento para parceria no mercado local, inclusive de capitais estrangeiros. Então, parceria em incorporações trata de como estruturar parcerias para o desenvolvimento de empreendimentos, do ponto de vista da sua lógica, das vantagens e desvantagens de alguns modelos. E uma outra questão relevante é a questão de permuta de terreno, ou seja, como negociar uma permuta de terreno. Alguns empreendedores, considerando que a maioria deles pretende sempre operar em permuta como primeira alternativa, alguns empreendedores, em geral, fazem uma leitura de permuta do ponto de vista do núcleo de real estate equivocada no sentido da precificação. Então, a partir dessa aula, a gente pretende mostrar como é que se entende precificação e como é que, no nosso ponto de vista, a precificação deve ser formatada. Essas aulas serão oferecidas pela professora Paula Torneri Porto, que também é professora doutora no núcleo de real estate da Poli e professora do MBA da escola. Essa questão envolve isto, ou seja, empreendedores podem aliviar a necessidade de investimentos em empreendimentos residenciais, ganhando escala de produção nas parcerias de investimento ou permutando na compra de terreno, ou combinando as duas coisas, evidentemente. A lógica na divisão do investimento e do risco e a correta precificação das permutas de terreno. Isso, então, complementa esse primeiro pacote de 5 aulas, que nós oferecemos isoladamente ou no seu conjunto.